estas eleições vão ficar, concorda que vão ficar marcadas, seja qual for o resultado, vão ficar marcadas pela tragédia do Elevador da Glória. Muito obrigado aos dois por este momento. Eu penso que há efetivamente, e já o disse várias vezes, uma Lisboa antes desse acidente e uma Lisboa depois desse trágico acidente. E isso é naquilo que nós sofremos, naquilo que foi um acidente que ninguém esperava, e tudo isso marca a cidade do ponto de vista sociológico. Não deveria marcar do ponto de vista político, porque politicamente as responsabilidades são claras, não é? O Presidente da Câmara aqui representa um acionista de uma empresa. O Presidente da Câmara durante estes 3 anos aumentou o orçamento da empresa em 30%, a própria empresa aumentou o seu investimento, aquilo que foi a manutenção também no geral aumentou na empresa, depois as decisões que a empresa tomou têm que ser apuradas. Mas estamos aqui, como dizia o relatório preliminar, a apurar causas técnicas e, portanto, aqui a responsabilidade política daquilo que é o ente jurídico Câmara em relação a uma empresa autónoma é dar-lhe essas condições. E eu digo sempre, se provar que o Presidente da Câmara não deu essas condições, mas elas são claras, porque elas são transparentes, portanto essa responsabilidade política é clara, se isso se provasse, mas não se prova porque nós sabemos o que é que fizemos e as contas são transparentes, o Presidente da Câmara assumiria as suas responsabilidades, mas as minhas responsabilidades políticas são claras e não é necessário chegar ao dia das eleições para saber quais são essas responsabilidades, uma vez que durante 3 anos nós aumentámos em 30% o orçamento da empresa, aumentámos em quase 30% o dinheiro para a manutenção que foi para a empresa, a própria empresa aumentou em 60% o seu investimento. Mas concorda que mesmo... Mas há uma Lisboa antes e depois, e eu penso que aí eu representei verdadeiramente o sofrimento dos lisboetas, que foi também o meu sofrimento, mas sobretudo tive que como pessoa, tive que conseguir ir mais além naqueles dias, liderar, coordenar momentos tão difíceis. Mas mesmo que se chegue à conclusão que do ponto de vista técnico, que não, ou melhor, do ponto de vista de quem gera a empresa, do ponto de vista da Câmara, que não há nenhuma responsabilidade direta, no sentido que não há ninguém ali que teve uma falha na forma como, por exemplo, supervisionou a manutenção, mas não acha que mesmo nesse caso alguém não é necessário que alguém assuma a responsabilidade perante, sem dúvida, perante o país assumir, e a cidade? Eu penso que essas responsabilidades técnicas vão ser assumidas. Agora, o que não podemos fazer é que um julgamento sem ter conclusões dos relatórios técnicos. Há aqui 3 investigações em curso. Aliás, eu pedi mais uma do que o normal. Uma, obviamente, é feita pelo Gabinete do Governo, pelos chamados BIAF, outra é interna, e eu, naquela noite, pedi mais uma investigação que fosse feita externamente à Carris. Portanto, nós temos que esperar pelo resultado de E foi por isso que não deixou o Presidente da Carris demitir-se. Porque não fazia sentido, isso seria uma cobardia. Eu acho que os líderes também se definem nestes momentos tão duros e sei na primeira pessoa do que falo. E a primeira característica de um líder é num momento em que o próprio líder sente esse sofrimento no seu estômago lá dentro, que é um sofrimento terrível que nós sentimos, conseguir reagir e conseguir tomar decisões. E foi isso que nós fizemos e eu penso que os lisboetas percebem isso. Obviamente há um mundo mediático que eu respeito, mas há um mundo que é um mundo lá fora, e as pessoas perceberam aquilo que eu como Presidente da Câmara fiz, aquilo que a Câmara fez, aquilo que naquela altura conseguimos, dentro de uma situação tão difícil, tomar as decisões certas nos momentos certos. Tem havido muitas críticas de parte a parte de aproveitamento político da tragédia. O que é que pensa que os seus rivais, nomeadamente Alexandre Leitão, deveriam ter feito diferente? Eu penso que foi claro esse aproveitamento, essa tentativa. Eu penso que o Partido Socialista, no fundo, viu uma tábua de salvação e tentou fazer desse tema o tema da campanha. Isso foi claro naquilo que nós vivemos. Eu penso que é muito triste que isso aconteça, porque eu acho que o respeito que devemos às famílias e que devemos a todos aqueles que passaram por isto é grande demais para se tentar aqui fazer aproveitamentos políticos. E eu penso que isso é claro, ou seja, eu tenho o maior respeito por todos aqueles que foram presidentes da Câmara de Lisboa. Eu estava neste momento e eu tive que reagir neste momento. Acredita que se outro presidente estivesse, também eu teria que ter feito e, portanto, estar a aproveitar politicamente isso,
eu penso que mostra alguma doença nas próprias democracias. Como é que se pode aproveitar uma coisa destas? Mas não acha que desculpa. Acredita que o PS dava já a eleição por perdida antes do acidente? Não sei, isso teria que perguntar ao Partido Socialista.